Muito bom dia! Quinta-feira, 11 de agosto, e a gente vai iniciando mais um TV Mar News, trazendo sempre as principais informações do dia, claro, para que você amanheça sempre muito bem informado. E a gente vai sempre lembrando aqui para vocês que precisam sair de casa, não quer perder a nossa programação, é só baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular ou acompanhar a gente através do portal Gazeta Web, a seção do gazetaweb.com. E a gente, claro, também está presente nas redes sociais, você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook e acompanhar também o nosso canal do YouTube, tá bom? E a gente, é claro, a gente sempre inicia aqui o nosso programa, lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do plano de saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que consegue entender que, embora os sintomas possam ser parecidos, cada paciente é único e merece, então, um tratamento personalizado. Se você ainda não tem plano de saúde, faz então a Apvida, afinal de contas, a Apvida é saúde para valer. E a gente, claro, também, né, gente, não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos conferindo, então, o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas. Acessa com a gente, então, gazetadealagoas.com.br e a gente confere aí na sua telinha também, olha só. Maceió é o terceiro destino mais procurado entre as capitais do país. Em 24 horas, Alagoas registra mais 3 casos suspeitos de varíola dos macacos. A gente tem mais destaques também aqui. Olha, Collor é recebido pelo presidente do TRE em audiência. Mais de um quarto dos bares e restaurantes de Alagoas ainda trabalha no prejuízo. Posse, Moraes e Lewandowski entregam convite a Bolsonaro. E lista de TCU tem quase 7 mil nomes que podem ficar inelegíveis. STF aprova 18% de reajuste salarial para o judiciário e foi presa a quadrilha suspeita de emitir 76 milhões em notas fiscais falsas. E é claro que a gente também tem aqui na Gazeta de Alagoas, né, destaques a respeito aqui do esporte. Olha, CRB perde para Náutico e cai 3 posições. Mais detalhes a respeito disso, vai acompanhando a nossa programação aqui ao longo da programação de toda a TV Mar, tá bom? Olha só, gente. Os planos de saúde devem garantir ao consumidor que exista agilidade nos seus procedimentos, inclusive os emergenciais. Infelizmente, não são mais raros os relatos de que pacientes tiveram demora no atendimento ou na autorização para o procedimento cirúrgico. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com um advogado que é especialista em direito público, Felipe Ataide, já se encontra aqui então no estúdio com a gente. Felipe, muito bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Infelizmente, a gente realmente vê sempre relatos de demora na agilidade para dos planos de saúde para o tratamento dos seus pacientes, né? E isso muitas vezes, inclusive, lhe custa a vida. É um direito do paciente. Como é que ele deve, então, rever esse direito? Muito bom dia, Porlane, amigos e amigas que fazem a TV Mar, que nos assistem. Infelizmente, esse é um cenário que perdura bastante tempo e que é nítido que há uma grande dificuldade de se mudar essa cultura de responsabilidade de operadoras de plano de saúde. Muitas vezes existe justamente essa dificuldade no acesso, no respeito ao direito, que nós dizemos que é o direito contratual daquele consumidor do plano de saúde, ter o acesso justamente a tudo aquilo que ele solicitou, que ele contratou. Então, nós podemos falar aqui, de um modo mais simples, das obrigações das duas partes. O consumidor tem a obrigação de estar pagando a sua mensalidade. O plano de saúde tem o direito de cumprir com tudo aquilo que lá está previsto. Então, a grande maioria dos planos, eles dão a urgência, a emergência e, por vezes, consultas eletivas em âmbito local ou nacional. Então, é de se destacar aqui que aquele que contrata a urgência e a emergência tem que ter o direito de acessá-la. E aquele que contrata, muitas vezes, o acesso em todo o país e quando chega em outra localidade, encontra com essa dificuldade de acesso, a autorização para procedimentos, como você bem colocou também, é de se destacar esse desrespeito que ainda é muito grande. E o que fazer, né? Esse é o grande desafio, a grande inquietação do consumidor que, por vezes, se vê desrespeitado, sem saber como proceder. Muitas vezes, diante daquele cenário em que
está sozinho, desacompanhado, não tem a quem recorrer. Um momento de fragilidade também, né, Felipe? Porque quando a gente precisa do plano de saúde, é claro que a nossa saúde não está indo bem. Então, a gente já está fragilizado por conta disso, né? Exatamente. Ou quando, por vezes, tem um acompanhante, o próprio acompanhante também não vai estar em condições, muitas vezes, de conduzir da melhor forma naquele momento, então vai acabar ficando para um segundo momento. Então, como agir, certo? O que nós temos na nossa legislação, as regras que protegem esse consumidor, nós temos o direito daquele consumidor que se sentiu prejudicado, ele pedir eventualmente um dano moral. O que é o dano moral que a gente tanto escuta falar por aí? É um valor em dinheiro que minimamente compense aquela pessoa prejudicada pelos abalos emocionais, constrangimentos que ela sofreu. E quando a gente fala aqui desses constrangimentos, Porlane, nós temos diversas escalas. Desde aquela espera em uma fila. Agora, uma coisa é a gente esperar, por exemplo, numa fila de banco, outra coisa é esperar com dor, outra coisa é esperar com o risco da própria vida, né? E nós tivemos aqui um caso emblemático há poucas semanas aqui na nossa capital, Maceió, em que um grande plano de abrangência nacional, ele foi condenado a pagar um valor altíssimo. Observe a situação, o paciente ele procura o plano de saúde, a emergência, que estava no seu contrato, o seu direito de acesso, relatando que todo o seu lado esquerdo do corpo estava dormente. Então, entre muitas aspas, o leigo tem consciência que pode ser um problema cerebral, cardiológico, mas não seria nada simples. E ele tem alta. Ele volta naquela madrugada, informa que está com aquela insistência, aquela persistência do sintoma e tem uma segunda alta. Horas depois, ele sofre um AVC. Então, são casos como esse que denotam uma tendência de se perder a humanização no trato. A própria sentença que fez essa condenação, ela fala em palavras semelhantes que existe uma cultura impregnada nesses planos de saúde e nessas operadoras de dispensar rapidamente o atendimento para abrir uma vaga para o próximo ser atendido, o que é um absurdo. Pois é, lembrando que nesse caso que o Felipe está aqui mencionando, o paciente ficou com sequelas, gente. Olha só o quanto isso é grave, né? A gente também tem uma outra questão que é muito recorrente também, né, Felipe? O paciente iniciar um tratamento, por exemplo, com determinado médico e aí, mais adiante, de repente, o médico, o plano de saúde, não ter mais convênio com esse médico. E aí, como é que fica a sequência do tratamento, né? O paciente ele pode continuar o tratamento com esse médico e pedir que o plano de saúde o reembolse? Como é que funciona? Perfeito. Muito interessante a sua colocação. O que nós temos aqui é como se nós imaginássemos de modo mais simples uma gangorra. Eu não posso aqui jamais falar que o plano ele não vai ter os seus direitos. Existe uma legislação que protege o direito das empresas, que protege os direitos dos planos de saúde e eles têm, de seu lado, regras que dão um fechamento para aqueles profissionais que estão no seu rol de cadastro. Então, nós iríamos pesar aqui nessa gangorra essa proteção que os planos de saúde têm, os convênios possuem, mas, de outro lado, e é o que tende a sempre pesar um pouco mais, é o direito desses pacientes estarem com a continuidade do médico que já criou um laço afetivo, que já conhece o seu problema e está, como você bem falou, dando essa continuidade de um tratamento. Então, não é como um serviço frio, por exemplo, de uma substituição de peças, de uma compra de produtos. A gente está falando da vida e da saúde. Então, todos esses fatores, eles entram nessa relação e nesse sopesamento de interesses tende a prevalecer o direito do consumidor, em que o procedimento é, havendo essa disponibilidade, custear o tratamento particular com o seu médico habitual de confiança e, posteriormente, pedir o reembolso com o seu plano de saúde, que por vezes garante 100% do reembolso ou um valor razoável, como por vezes 70%, o que já é um grande alívio para permanecer com esse profissional de sua confiança. Vale a gente lembrar que esse acordo precisa ser feito antes, né? Precisa deixar claro esse acordo, se ele vai entrar com 50%, se vai custear todo o tratamento, ou 70%, enfim, ou apenas uma parte. Isso precisa ficar claro entre as partes. Isso, o combinado ele nunca sai caro para nenhuma das partes. E normalmente tudo isso vem naquelas folhas imensas de contrato, letrinhas pequenas. Aquelas letrinhas pequenas
que é justamente o que nós chamamos de contrato de adesão. É aquela modalidade de contrato em que a gente não pode dialogar com a operadora de serviço, colocar lá as nossas preferências, mas eles trazem toda a sua regra, como, por exemplo, em caso de reembolso, esse será limitado a tanto por cento. Então, não há possibilidade, na grande maioria dos casos, de se negociar esse percentual, mas somente tomar conhecimento desde a adesão inicialmente do plano até o momento posterior em que venha necessitar. Muito bem, então. A gente conta também aí com o grande apoio da ANS, né? A ANS, Agência Nacional de Saúde, ela vem também exatamente para fazer essa regulamentação e ficar de olho nos direitos e deveres de consumidores e dos planos de saúde também. Como que a gente pode acioná-la? Como que a gente pode nos fazer valer dessa ferramenta? Maravilha, excelente colocação, Porlane. Muitos cidadãos não têm conhecimento, mas nós temos uma agência reguladora que é parte da nossa administração, do nosso governo federal, que existe exatamente para proteger o consumidor de planos de saúde e para trazer regras que devem ser cumpridas por esses planos. E essas regras, elas vão desde conjunturas como o tempo de espera, como a obrigação do atendimento, vem nos explicar o que é urgência e o que é emergência, como, por exemplo, aquele perigo iminente da sua vida e as grandes dores físicas, como eu falei aqui, até mesmo aquelas proteções especiais a pacientes grávidas e outras questões que são tão bem mais delicadas. E sempre que o consumidor de plano de saúde ele se sente desrespeitado, ele pode sim e deve acionar a ANS, que hoje tem múltiplos canais de atendimento, pela internet, pela ligação, e denunciar o problema que veio a sofrer, para que assim ela possa intervir. E é importante aqui nós diferenciarmos aquele procedimento do dano moral, como falei há pouco mais cedo, sim, desse procedimento de se acionar a ANS para que ela faça um trabalho. No primeiro caso, nós temos uma pretensão individual. Então, a pessoa prejudicada, eventualmente, vai ser indenizada. No caso da ANS, a intervenção dela é muito mais no caso de um senso de coletividade, de uma proteção a toda a sociedade, para que aquele problema que um consumidor sofreu não venha a ser repetido para outros membros da nossa sociedade. Estar munido de provas também é essencial. Como que a gente consegue, então, ter essas provas? E-mail, conversas de WhatsApp, como é que funciona? Nós temos uma máxima que diz que processo é prova. Então, independente da matéria que nós estejamos aqui tratando, fosse o direito do consumidor nos planos de saúde ou qualquer outra temática, isso continua valendo. Então, é um alerta, uma mensagem educativa mesmo que eu deixo aqui para que o consumidor ele não tenha medo de constituir provas em sua proteção. E nesse contexto aqui da nossa conversa, Porlane, o que é que seriam então essas provas? Tudo que possa ser documental, então prontuários, ficha do tempo de espera, normalmente consta lá a hora que você deu a entrada, que apresentou a sua carteirinha, a própria foto do relógio com o ambiente, isso constitui uma prova, fotos que você possa fazer do ambiente hospitalar em que você se encontra, ressalvados os ambientes em que tem outros pacientes, para que não venhamos a expor o direito de imagem deles. É possível, inclusive, no contexto de um processo judicial, nós pedirmos imagens de câmeras para que aquela instituição junte ao processo, porque o consumidor claramente não teria, né? Nós dizemos bastante, nós entendemos que o consumidor ele está em um degrau de hipossuficiência. O que é que isso significa? Em um degrau de inferioridade das operadoras de plano de saúde, que tem uma estrutura muito maior, estrutura física, estrutura financeira, estrutura jurídica, por vezes muito maior do que aquele único consumidor prejudicado. E a nossa lei entende isso, tanto que dá um privilégio, uma atenção especial ao consumidor para deixar minimamente um pé de igualdade com os planos de saúde quando essa discussão se faça necessária. Muito bom. Então, Felipe, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Muito obrigado pelo espaço. Um ótimo dia a todos. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo muito mais informações para vocês. Não sai daí.